Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje eu vou conversar com vocês sobre a diferença entre essas duas palavras, esses dois termos, a fitoterapia e a fitoenergética. Então, pensando aqui um pouco desses dois temas, a gente tem na ideia de fitoterapia uma ideia basicamente de uma relação com os princípios ativos químicos ali realmente da planta. Então, quando eu falo de um chá específico, ou de fazer uma tintura, ou de fazer uma cápsula de extrato seco e estou ingerindo esse fitoterápico, geralmente eu estou trabalhando no princípio ativo dele, no princípio químico. Isso então a gente chama de tratamento natural pelo processo de fitoterapia. Não necessariamente o processo de fitoterapia ele está ali livre de efeitos colaterais ou mesmo de uma toxicidade, dependendo da quantidade de tempo de uso ou da quantidade da planta que está sendo utilizada. Por isso, sempre é recomendado que você vá fazer um tratamento de saúde, que você passe por um profissional especializado em fitoterapia, como eu também trabalho com essa ferramenta, para que seja indicada qual é a quantidade que você tem que tomar, qual é o período, se tem alguma contraindicação, se você tem alguma outra medicação ou interação de alguma outra coisa, uma questão de saúde ou uma alergia que você tenha. É preciso avaliar todos esses aspectos, porque alguns fitoterápicos sim têm um nível de toxicidade que você pode tomar um tempo, depois você tem que parar de tomar, ou você só pode tomar uma determinada quantidade diária. Então tudo isso vai sendo relacionado, por isso que a gente fala. É uma sabedoria muito importante, está conectada com a nossa ancestralidade, ajuda em muitos processos, por exemplo, quando a gente tem processos de crise de estômago, gastrite, uma planta que ajuda muito e que inclusive não tem um nível de toxicidade é a espinheira santa. Então, deixar aqui essa dica, porque a gente pode utilizar, em vez de tomar o famoso omeprazol para tratamento, que no fim não trata nada, eu não vou aqui estender a minha conversa sobre o omeprazol, mas já pesquisei muito sobre isso e hoje não é mais uma opção para mim quando se fala de tratamento dessa parte de estômago, esôfago. Então, a espinheira santa, ela trabalha muito mais profundamente, ela ajuda já de um dia para o outro, você já percebe a diferença e ela realmente trata. Inclusive, com o fitoterápico, eu não vou lembrar o nome do fitoterápico em específico, ele combinado com a tintura de espinheira santa, por exemplo, ele ajuda inclusive no combate, ele combate também a H. pylori, que é uma bactéria que a gente tem que tomar antibióticos super potentes, aí fazer um tratamento mais longo para poder combater. Então, sim, o território dos fitoterápicos ele ajuda muito com questões para sono, para depressão, para movimentos de concentração, memória. Então, tem diversas ervas, eu não vou entrar nos pormenores de cada uma delas, mas abrindo aqui a nossa percepção para entender o que é um tratamento fitoterápico e qual que é a profundidade e validade desse tipo de tratamento, fazendo frente aí à indústria farmacêutica que muitas vezes trabalha inclusive com princípios ativos das plantas. A própria dipirona é de origem vegetal. Então, só para poder falar do fitoterápico. E aí a gente vai ter uma outra linha que é a fitoenergética. Como o próprio nome está dizendo, a gente vai trabalhar com o aspecto energético da planta. Então não me interessa mais o princípio químico, eu não vou mais fazer a ingestão dessa planta, seja no formato que for, como eu disse, tem formato de tintura, de cápsula com extrato seco, ou mesmo chás, enfim, não é mais essa linha. Agora me importa o aspecto energético dessa planta. E aí sim a gente vai ter a questão, por exemplo, dos banhos com ervas, que aí a gente faz como se fosse um princípio de chá ali, faz a fervura. Algumas plantas a gente vai trabalhar com água fria, algumas plantas a gente vai trabalhar com água quente, então depende da característica da planta. E aí a gente vai então fazer um banho de energia com aquela energia daquela planta. Ainda também eu posso, inclusive na fitoenergética, trabalhar com a questão do chá, unindo as duas vertentes. Trabalhar tanto com o conteúdo ali químico da planta, e aí trabalhar nesse nível, e juntar com ele o aspecto energético. E aí eu também posso fazer misturas de ervas que tragam essa característica que me interessem as duas coisas. Isso também é possível. Ou não, eu não vou ingerir porque eu quero só trabalhar com o aspecto energético. Quando a gente tem um vídeo, inclusive aqui no canal, falando sobre como trabalhar nossa energia no inverno, e eu falo do escalda-pés, também é um lugar ali de conexão com a fitoenergética, como eu trabalho a energia dessa planta. Tem um outro ensinamento, por exemplo, que você pode utilizar ervas para passar pelo corpo. Isso é muito utilizado em benzimentos, por exemplo. Ou dormir com a erva embaixo ali do seu travesseiro, ou passar ela pela cabeça. Então, alguns tipos de ervas você tem um outro direcionamento
que é essa conexão direta com a planta passando pelo corpo, deixando próxima de você, que também vai trabalhar esse aspecto energético. E aí conhecer essa energia das plantas vai dando também uma possibilidade para a gente saber qual erva chamar para determinada situação. Então você tem ervas ativadoras que vão ajudar ali com essa questão de quando eu tô com uma energia baixa, um cansaço, e aí eu tô precisando revigorar essa energia, então a gente pode falar, por exemplo, a canela ajuda com isso, o alecrim, o manjericão, ou ervas de limpeza. Olha, eu preciso fazer aqui, tô me sentindo carregada, tanto eu mesma quanto a minha casa. E aí eu posso estender isso para outras pessoas da casa, ou eu posso fazer uma limpeza energética na casa também com essas ervas, passando pano no chão, fazendo borrifadores onde eu vou espirrando pela casa, fazendo borrifadores onde eu posso espirrar sobre mim mesma, eu posso auxiliar isso também com os óleos essenciais dentro do processo de aromaterapia, que também é um processo energético que vai entrar como auxílio, mas aqui falando só das plantas, eu tenho diversas formas de uso que eu posso me beneficiar desse conteúdo energético da planta. E aí o alecrim, que a gente conhece, né, como a erva da alegria, me traz esse movimento, eu posso fazer um banho, posso fazer um escalda-pés, posso fazer uma solução com 1/3 ali de álcool de cereais, por exemplo, o restante de água e colocar dentro algumas ervas e deixar ali um tempo. Posso, junto com esse frasco, colocar um pouco de água de alfazema, porque aí também vai me trazer ali um cheiro. Posso colocar junto com esse frasquinho, esse mesmo spray, posso colocar óleo essencial, e aí cada óleo essencial também vai ter o seu direcionamento, seja no sentido de limpeza e purificação de energia, seja para revigorar, transmutar essa energia, seja para trazer energia, seja para gerar uma energia de descanso e relaxamento. Então tem diversos tipos de utilização, só para falar aqui um pouquinho, né, de como que é a possibilidade desse universo. E aí você tem então essas ervas estimulantes que eu comentei, e você também tem ervas de limpeza, arruda, boldo, o próprio manjericão faz uma limpeza bem bacana, a camomila trabalha com uma limpeza mais serena, mais aquela energia de vó, acolhedora, que também pode ser usada. Você tem a erva do feminino, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre a artemisia, que é uma erva conectada com o feminino, que ajuda a gente em processos que pode ser de chá, de vaporização de útero. Tem um vídeo também falando sobre a vaporização de útero. Então a gente tem produzido bastante conteúdo no canal para aproximar as pessoas desse uso tão próximo da gente, que às vezes a gente tem erva no quintal, ou no quintal do vizinho, ou facilmente achado em mercados, em lugares de tempero mesmo, ou em casas de ervas, e a gente tem uma facilidade aí de uma aproximação que é um pouco mais acessível economicamente e que traz diversos benefícios, desde a parte fitoenergética, como eu disse, com a questão dos banhos, dos escaldapés, da vaporização de útero, de passar no corpo, de fazer rituais específicos com essas ervas, ou inclusive de queima, né? Algumas são queimadas ali secas para também fazer um processo de limpeza com a defumação, por exemplo. O palo santo, que não é uma erva, é uma madeira, mas que também faz um processo que a gente pode considerar aí energético, então a gente coloca junto com a fitoenergética nesse sentido. E aí você pode então trazer isso como benefício no sentido do autocuidado. Como eu sempre falo aqui da importância do cuidado da energia, a gente pode ir fazendo rotinas desse cuidado de si também nessa visão da fitoenergética. Então, fazer ali periodicamente um banho energético por semana com alguma erva, ou num dia que eu acordei mais cansado, ou que eu tive um dia mais pesado, antes de ir para a cama, fazer também ali um banho de reenergização, um banho de limpeza para acalmar a energia, acalmar aquela raiva que você passou, aquela frustração, ou seja lá o que for. Você pode ir tratando também com esses banhos. Então aqui eu dei algumas dicas de algumas ervas, em outros vídeos eu sempre tenho dado dicas e falado também de algumas ervas, e aí você vai experimentando para você o que faz mais sentido, o que funciona, e nada melhor do que você observar como você se sente quando você utiliza aquele banho, utiliza aquela erva, para você ir criando um escopo aí de trabalhos que você tenha feito e que você tenha percebido. Ah, essa erva me deixa mais assim, aquela me deixa mais assado, e aí você mesmo vai montando com esse estudo de si na relação com essas ervas. Então, esse foi o grande vídeo de hoje, a diferenciação desses conceitos, entendendo que a gente pode, inclusive em alguns momentos e técnicas, utilizar os dois juntos, e a dica de hoje é: se beneficie disso. Hoje mesmo, tente ver se você consegue uma erva para poder preparar um banho, ou ainda essa semana, banhos que você possa fazer de limpeza, são muito bons quando você está fazendo isso na lua minguante, por exemplo, que ela já ajuda a levar embora aquilo que não serve mais. Quando você está precisando de prosperidade, dinheiro, trabalho, você pode fazer banhos, por exemplo, com canela,
que isso ajuda também a você aumentar o seu poder pessoal, você se conectar com esse movimento de prosperidade e abundância, entendendo que tudo passa por um movimento energético. Então, se você quer algo diferente, você precisa estimular que uma energia diferente comece a circular em volta de você, na sua casa, no seu campo energético. Isso é a famosa da lei da atração que tanto se fala. Então, a gente é capaz de interferir nesse nosso campo energético e não só ser refém avulso aí das coisas que vão acontecendo. A gente pode sim, através das ervas, através da fitoenergética, fazer um processo de estimulação dessas energias que também nos equilibram com os nossos chakras, com a nossa energia de uma forma geral, e isso, sendo equilibrado, vai agir também no equilíbrio emocional. Então, olha que profundo isso que eu tô falando. Não é só um trabalho, energético, tá? O que o energético vai me ajudar? O energético vai interferir, inclusive, no seu processo emocional. Então, para a gente entender que também o psiquismo vai sendo trabalhado quando a gente trabalha corpo. Quando a gente trabalha energia, a gente está trabalhando toda a nossa integralidade de ser. Então, a gente vai promovendo uma harmonização entre os nossos diversos corpos. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. Espero que tenha contribuído. E se você conhece, tem alguma dica de alguma erva que você já tem utilizado, que você gosta de utilizar, indique aqui no canal para a gente ir compartilhando conhecimento com as outras pessoas que também vão chegando. Esse foi a Ancestralidade Sagrada de hoje e até uma próxima.